A live de hoje, então, eu vou falar como você vai aumentar a sua produtividade e vou te dar duas técnicas para você usar ainda hoje. Na verdade, você que está aqui, eu vou dar uma técnica extra. Então, são duas técnicas mais uma técnica extra para você, tá bom? Que eu preparei aqui. E a ideia é você entender realmente que são coisas simples que eu vou passar aqui, mas que se você aplicar da forma mais simples possível, que você quiser, você vai conseguir gerar resultados já significativos na organização das suas atividades, na execução delas e realmente conseguir entregar o melhor resultado em qualquer que seja o que você queira fazer no seu dia, tá? Então, não entra só as questões profissionais, mas pessoais também, você vai usar essa técnica para isso, tá? Então, vamos lá. A primeira técnica é você ter um espaço para anotar tudo que vem na sua cabeça em todos os momentos do seu dia a dia. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece frequentemente. Quando eu sento para trabalhar ou quando eu estou fazendo alguma coisa, me vem um pensamento, eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa. E pode ser tanto pessoal quanto profissional. Então, esses dias estava precisando instalar, né, pendurar a TV no quarto. Então, estava lá, comecei a trabalhar, falei, poxa, tem que lembrar de chamar um rapaz para instalar a TV. Aí, trabalhando mais um pouco, poxa, lembrei que comprei um negócio no Mercado Livre, né, uma tomada e queria ver se tinha chegado. Então, são momentos que vão surgindo essas coisas e aí eu paro para fazer elas e aí eu perco toda a minha produtividade. Então, o que é ideal você fazer nessa situação? É você ter um lugar onde você vai reunir tudo que vier à sua cabeça, independente do momento que está fazendo. No começo vai surgir muitas coisas e você vai anotando tudo nesse lugar. E aí, que lugar pode ser esse? Pode ser um papel, pode ser uma planilha, pode usar um aplicativo como eu uso o Notion para anotar. Então, você pode anotar, independente de onde quer que seja. A ideia principal dessa técnica é você anotar tudo. Tirar isso do seu cérebro. Porque se você não tira, você fica nessa de, eu vou esquecer, e realmente a gente acaba esquecendo. Se eu não anoto, provavelmente eu vou esquecer, porque eu faço muita coisa, muitas atividades. Então, você precisa fazer esse download, né, do seu cérebro para algum lugar para que você consiga ter a cabeça limpa para fazer aquilo que você quer fazer naquele momento. E aí você cria, então, primeiro, né, esse documento e tudo que vier à sua cabeça você vai anotando. Você vai realmente sentir que no começo vai vir muita coisa, vai parar toda hora e, obviamente, isso vai atrapalhar na atividade que você está fazendo. Mas, conforme você está fazendo isso nos dias, você vai ver que isso vai diminuindo. E a segunda técnica vai te ajudar também a diminuir isso, que eu vou falar, mas foca nisso. Vá lá, deixa tudo, e aí essas atividades, você tem que entender também que elas não podem ser, passar na frente do que você está fazendo, então é realmente um lugar para você anotar. Tenho que entrar em contato com o suporte da TV, tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que ir no mercado, está faltando isso. Então, você anota, mas não exatamente executa aquela atividade, só anota e deixa ali. E aí, num outro momento, aí sim você vai sentar e vai ver que teve uma lista lá grande de atividades que você fez, e aí você vai organizar elas. Isso aqui ainda tem que fazer hoje. Não, esse aqui eu faço amanhã, esse aqui eu vou na quinta. Enfim, você vai definir outros dias, outros horários para fazer as atividades que foram surgindo. Mas ela é uma técnica que vai te ajudar muito a tirar esse peso da consciência de que estou fazendo uma atividade, tenho que parar ela porque eu lembrei que eu tinha que fazer outra coisa. E aí, se eu não fazer naquele momento, eu tenho a sensação de que eu vou esquecer. E realmente você vai esquecer. Né, dependendo do que você esteja fazendo, pode ser que sim, que você esqueça. Então, vai sempre ter isso no seu celular. Então, por isso que eu aconselho você usar alguma coisa digital, né? Que seja um bloco de notas online que tem ali no próprio aplicativo do celular. E aí você vai sempre anotando isso. Depois você organiza isso de uma forma mais correta, coerente ali com o dia a dia para que você consiga fazer, tá? E isso vai ajudar muito você ter esse foco, você ter esse lugar de fazer, deixar o seu cérebro mais tranquilo, ele entender que ele não precisa estar ali ansioso e guardando aquela informação com medo de perder, e você, né, ficar com esse medo de perder e não fazer aquela atividade que você está disposto a fazer, que você programou para realizar naquele momento. Então, isso vai ser bem legal para melhorar o seu foco, porque você vai ter esse relaxamento, essa tranquilidade, tá? Quando você começar a usar isso, você pode ter certeza que você vai melhorar a sua eficiência de trabalho, você vai estar mais relaxado, você vai melhorar a sua energia. É uma coisa que eu venho falando muito aqui na live, que a gente tem um nível de energia, né, principal que a gente vai usar durante o nosso dia todo de atividade, tudo que a gente fizer. Então, desde abrir um celular e ficar rolando feed, até escovar o dente, até escolher a roupa, fazer uma atividade complexa, elaborar um texto.
e trabalhar, tudo isso vai consumindo sua energia. E cada atividade ela tem um nível, umas vão consumir mais, outras vão consumir menos. Então, você precisa entender que isso naturalmente vai acontecer com você. E se você tá com decisões difíceis para tomar, então você tem essa decisão, eu tenho que olhar isso agora, não tenho que olhar isso agora, isso vai te gerar uma demanda energética ali muito maior de decisões, e isso vai te minando o seu tempo, vai diminuindo a sua produtividade. Então, essa técnica vai te ajudar a suavizar isso. E aí, a partir do momento que você faz isso com frequência, ou seja, todos os dias, está sempre ali, tem sempre isso em mente, você vai perceber que você vai estar mais organizado, que você vai estar mais relaxado com as atividades, e você vai entender que você tem esse suporte principal seu, que é um lugar onde você anota tudo que na sua cabeça tá e você precisa fazer. Porque senão você vai ter essa sensação realmente de eu tenho que fazer agora, eu tenho que parar essa atividade, eu não queria ter parado, esqueci disso, e tudo isso, quanto mais a gente tem essa sensação também, isso esgota rapidamente a nossa energia, a gente acaba até procrastinando, não querendo fazer, ou a gente vai para uma rede social para passar o tempo e ter uma recompensa rápida. Então, são vários dos problemas que vão ser gerados através disso. Parece um detalhe, como falei, simples, mas com certeza ele vai te gerar um resultado muito grande, tá bom? Então, essa é a primeira técnica, tá? Que você precisa se atentar, que tem um espaço para anotar tudo. E aí você vai conseguir fazer com que você consiga depois separar isso da melhor forma possível. Beleza? A segunda técnica é você organizar hoje o que você vai fazer amanhã. Então, se você usar essas duas técnicas aqui que eu estou falando, com certeza a produtividade vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar do que você vem fazendo. Por quê? Imagina que você tem esse lugar que você joga tudo que você foi lembrando de atividades que você tinha que fazer, que você tinha combinado, você tem tudo isso organizado. Depois chegou o momento de organizar. Você vai fazer isso hoje, amanhã, depois? E aí você tendo esse padrão de organizar as coisas hoje para fazer amanhã, é menos um processo decisório que você vai tomar no dia vigente. Então, fazer esse planejamento no final do dia é bom, porque você já está cansado, mas fazer uma atividade de planejar as atividades, né? Eu tenho que fazer isso, é mais simples. Então, você faz tudo isso, organiza o máximo possível que você tem para que você consiga, no outro dia, sentar e fazer todas essas atividades da forma mais fácil, mais simples possível, tá? E aí, essa organização você vai fazer conforme for as prioridades. Obviamente, tem várias técnicas ali para você, de fato, saber o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, mas organizar já vai ser um primeiro momento para você. Organizar isso antes já vai te dar esse pontapé inicial. Claro que existem imprevistos durante o dia, a gente precisa saber realmente se é um imprevisto ou se a gente está abrindo uma exceção que está virando regra. Então, quando toda vez a gente dá atenção para um WhatsApp, alguém mandou uma coisa e as coisas vão chegando e a gente começa a colocar isso na frente do que a gente tinha planejado, a gente tem que tomar esse cuidado para saber se realmente era importante fazer aquilo nesse dia ou se não podia. Por exemplo, eu trabalho com o meu time, com a minha equipe, com várias pessoas. Eu sei que vai ter demandas que vão chegar para mim no dia vigente, mas eu já separo isso da minha agenda. Então, tem lá um horário de mais ou menos 1 hora que eu separo em 2 momentos do dia para resolver o que for daquele dia de demandas dos colaboradores, de quem precisa de mim, das pessoas que eu tenho envolvimento. Para entrar no WhatsApp, responder cliente. Então, eu sei que eu tenho esse momento para fazer uma atividade que, de repente, ela é uma atividade que eu não tinha programado, teoricamente, para fazer. Mas eu tenho as atividades principais, que são aquelas atividades que realmente eu sei que eu preciso fazer, que são complexas, e aí, essa sim, eu programo e tudo mais. Então, vocês têm que entender se tem algumas exceções, algumas regras que você está pulando. Então, organizar, ele vai te dar essa clareza para você procrastinar menos. Então, se você organiza, você sabe o que você tem que fazer, os horários, você sabe mais ou menos o que é mais difícil, o que você vai começar primeiro, o que você vai começar depois. Então, tudo isso é importante para que você consiga gerar clareza, consiga executar as atividades. Então, se você juntar essas duas técnicas que eu já falei, tem um espaço para anotar tudo e depois organizar isso, com certeza você vai conseguir gerar o melhor resultado, vai conseguir sentar e estar tranquilo para fazer suas atividades diárias. E outra coisa, independente se você tem uma rotina mais tranquila, vamos dizer assim, mais flexível, ou você tem uma rotina muito mais complexa. Vou dar meu exemplo. Em 2018, 2017, 2018, eu comecei a graduação. Mentira, 2017, 2018 eu finalizei. 2012, 2013, eu comecei a graduação de engenharia de produção numa universidade federal.
eu estudava de manhã, à tarde, e aí era integral. Ou seja, tinha dias que tinha aula de manhã, tinha dias que tinha aula à tarde. E eu, nessa época, trabalhava também para ajudar eu a conseguir fazer a graduação. Mesmo sendo federal, eu tinha que ir até a graduação, então eu tive que comprar uma moto, os custos que tem ali durante o dia que a gente precisa. Então, eu comecei a trabalhar como recepcionista numa academia da minha cidade. Eu trabalhava das 6 da tarde à meia-noite. Além disso, eu gostava de praticar esporte, então jogar um basquete no final de semana, às vezes dia de semana quando dava, treinar musculação todos os dias. Também tinha, na época, minha namorada, hoje minha esposa, mas tinha minha namorada que a gente saía, a gente ia lá ver ela quase todos os dias. Então, eu tinha uma rotina muito mais atarefada, no sentido de tinha muitas coisas, eu tinha pouco tempo entre uma coisa e outra, estar na graduação, voltar em casa, me arrumar, às vezes não dava tempo, tinha que preparar comida, já levar para ir. Então, se você tem uma rotina muito mais complexa, né, ou seja, muito mais atarefada, você precisa organizar mais isso no dia anterior. Então, se eu já sei que hoje eu tenho aula de manhã à tarde, eu vou ter 1 hora de almoço, será que não compensa eu ficar na faculdade e levar a minha comida para que eu consiga otimizar isso? E aí eu trabalho depois, eu saio 5h30 da graduação, da faculdade, às 18 eu tenho que estar na academia. Será que não compensa eu já levar esse lanche para a academia, porque eu vou ficar até meia-noite depois e não vou ter tempo de sair? Então, eu preciso ter uma série de decisões para conseguir enquadrar meu tempo. Então, organizar tudo isso no dia anterior, organizar sua roupa, saber as atividades que você vai fazer. Isso, naturalmente, se você começar a fazer, você vai ver que isso vai te ajudar a potencializar muito o seu conseguir executar mais atividades que você faz hoje no seu dia a dia. Não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo, eu sei que cada um tem um perfil diferente, mas você precisa ser minimamente organizado para conseguir dar esse up e, principalmente, ter essa qualidade de vida que eu sei que você busca, de não estar sempre correndo atrás do tempo e aquela sensação de que falta tempo. Eu fazia tudo isso naquela época e conseguia fazer tranquilamente. Hoje em dia, minha rotina é diferente, então, né, vou dar um paralelo, mas mesmo assim, ela é complexa, ela tem bastante coisa. Então, eu trabalho home office, online, né, então eu tenho a flexibilidade de trabalhar de manhã à tarde, trabalhar à noite, que é um horário, por exemplo, que eu me conheço, eu gosto de trabalhar, então você também precisa se conhecer, se você saber, você rende melhor à tarde, à noite, até para estudo, trabalho, se for possível. Eu sei que nem sempre é possível, no meu caso é possível. Eu tenho que fazer reuniões com a minha equipe, eu tenho que dar suporte para a minha equipe, como eu falei, né, tenho muitas reuniões com nossos clientes, então tudo isso eu tenho que organizar, mas não deixo de jogar basquete todos os dias, de fazer uma atividade, uma musculação todos os dias, de ir na praia, né, hoje eu não estou em Macaé, mas quando estou em Macaé, que eu moro, né, perto da praia, então no horário do almoço eu consigo ter uma flexibilidade de ir na praia, dar um mergulho, então eu consigo entender tudo isso para adaptar minha rotina. E aí você precisa realmente entender a sua rotina para organizar da melhor forma possível. E quanto mais se organizar com antecedência, melhor você vai ter essa tranquilidade na hora que chegar esse momento de aperto. Se você não organizar, você vai se atropelar, você vai faltar tempo e vai gerar problema. Porque a gente já sabe que os imprevistos vão acontecer, eles acontecem no dia a dia. Então, às vezes não deu certo uma coisa, beleza, tem que seguir. Mas se você tiver minimamente algumas coisas planejadas, vai te suavizar até no dia que tudo deu para... Às vezes acontece, né? O dia que tudo dá errado. Então, você entender sua rotina, suas particularidades, como eu falei, gostar de trabalhar à noite, estudar à noite, enfim, ver toda essa flexibilidade que você tem vai te ajudar. Porque eu sei que tem pessoas que têm filhos, ou são casados, tem rotina que tem que se locomover até o trabalho e demora, sei lá, 1 hora, 2 horas para chegar. A gente sabe que tem todas as situações, né? Eu não tenho filhos, por exemplo, então eu sei que para mim é mais fácil, né? Eu dependo de mim ali para organizar e para conseguir fazer. Então você tem que entender essa particularidade sua, porque você vai saber que vai ter esses problemas, vai ter essa dificuldade maior, mas de organizar, independente, como eu falei, independente de qual seja a sua rotina, se aplicando essas duas técnicas, com certeza você vai otimizar o que já está hoje. Isso com certeza, independente da sua rotina. Mas fica atento, entende todo esse aspecto, tá? Então, essas duas técnicas em conjunto já vai te dar uma clareza, vai te dar uma facilidade, né? Vai aumentar realmente a sua produtividade, a sua qualidade de vida, porque você vai estar mais tranquilo, vai estar mais ciente do que você vai fazer. Se tiver os imprevistos, você vai saber que acontece, que você vai contornar, mas você vai saber que aquilo é necessário para você fazer naquele dia. Beleza?
O Gleiton colocou, adoro me organizar, porém à noite a coisa fica feia, não consigo, chego em casa e quero ficar deitado nas redes. Acontece demais, Gleiton. Realmente a gente, eu falo por experiência própria, chega um dia de trabalho com muitas reuniões, muita atividade complexa, das 6 horas ali, 7 horas, realmente a gente não quer fazer nada, quer sentar no sofá, ver a Netflix, não pensar em nada, ver uma rede social. Eu sei que isso acontece. Então, por isso, você precisa encaixar essa organização em algum horário que seja mais favorável para você. Então, se no fim do dia realmente é ruim, já programa isso. O que eu gosto de fazer, no meu caso, que eu também sinto isso, e às vezes para não ter esse problema. Eu organizo minhas atividades semanais. Então, de segunda a sexta, eu já tenho as atividades que eu sei que eu tenho que fazer, que eu chamo de atividades fixas, né? Então, eu tenho as reuniões fixas que eu faço na empresa, eu tenho os relatórios financeiros que eu vejo toda semana, e eu sei os dias que eu tenho que ver esses relatórios, os anúncios que eu preciso otimizar, as estratégias que eu preciso fazer. Então, eu tenho algumas atividades fixas que eu já faço durante o dia, isso já fica organizado na minha rotina, eu já tenho clareza e momento que eu vou fazer elas. Tem algumas atividades como olhar o WhatsApp, responder mensagem, responder e-mail, responder cliente. Isso também eu coloco como atividade, como eu falei aqui, e aí isso também fica fixo. Eu já sei que eu tenho que fazer isso todos os dias, em determinados horários. Nesse caso, eu gosto de colocar horários. Nas outras atividades, aí que são atividades que eu chamo únicas, né, que eu tenho que fazer aquela vez, elas sempre vão surgindo conforme eu for fazendo. Essas atividades, eu coloco elas e vou fazendo por nível de prioridade. Então, eu começo com algumas mais médias, mais fáceis, para já não começar com uma difícil, ficar chateado e não querer fazer mais nada no dia. Depois vou fazendo atividades mais complexas, até porque de manhã eu demoro um pouco para começar a render. À tarde eu gosto de deixar mais para reuniões, porque ainda também não estou muito bem, mas ali para o início meio da tarde já começo a ficar bem, e à noite já começo a produzir mais. E aí, como eu faço programação já semanal, essas atividades únicas, eu jogo tudo para segunda. E aí já olho, por exemplo, no domingo, no sábado, já olho, a segunda-feira eu tenho muita atividade, já começo a ver, não vai dar tempo de fazer tudo. Eu já pego algumas, já coloco na terça. E aí eu já vou vendo isso. Quando chega na terça, já tem atividades planejadas, né? Não todas, mas já tem algumas. E aí eu só posso readequar alguma coisa, de repente, que ficou na segunda, que eu não consegui fazer, por exemplo. Isso é uma coisa bem legal também, que você entender que as atividades elas nunca vão acabar. Então, vai chegar um momento que você não vai cumprir todas as atividades do seu dia, vai sobrar 2, 3, de repente, e tá você saber que tá tudo bem, colocá-las para outro dia e fazer. Geralmente, para mim, sempre falta 2, 3 atividades por dia, então para mim tá tudo bem, eu sei que elas, até bom que eu sei que elas não foram prioridade, não eram urgentes para aquele dia, eu jogo elas para o dia seguinte, vou fazendo, ou até revejo se realmente, dá para fazer ela na sexta, eu jogo para sexta, quinta, ou até outro dia da semana, porque eu já começo a entender melhor isso. Então, eu planejo nesses momentos, gosto de olhar mais no meio da tarde também, já começo a entender o que eu tenho de atividade, se não está, não superdimensionei, eu já começo a entender, isso é para amanhã. E justamente, como eu falei, eu crio esse bloco de atividades que vão surgir na minha cabeça, vou colocando elas ali e tiro uns momentos, né? Então, uma pausa, volta do almoço, já pego algumas atividades, já aloco. Será que tem que fazer isso hoje? Já amanhã? Não, já deixo para quarta, quinta. Então, isso é legal para você fazer também, para não deixar para o final do dia, que eu sei que é muito complicado, a gente não quer fazer nada. Então, usa momentos estratégicos para ir fazendo isso de forma suave, tranquila. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Me ajuda bastante, que eu também tenho esse grande problema. Mas também você pode deixar mais para o final da tarde, mas não deixar para fazer chegando em casa, por exemplo, se está trabalhando, dar esse momento para você conseguir dar essa organizada que vai gerar essa efetividade maior. Né? Porque produtividade é você fazer, não é você trabalhar mais, é você trabalhar menos, né? Fazer com menos tempo, mas com mais qualidade aquilo que você está fazendo. Então, tirar esse momento para planejar é fundamental para aumentar aquela velocidade. Então, não é um tempo perdido, não é um tempo que você não está trabalhando, pelo contrário, é um tempo que você está otimizando para crescer, para conseguir de fato fazer, tá bom? Então, essas foram as 2 técnicas, tá, pessoal? Eu vou dar aqui, como eu falei, uma técnica extra, tá, para vocês, que aí sim, com esse combo aqui, com essas 3 técnicas, então, com certeza você vai gerar mais resultado, vai ter mais produtividade para conseguir fazer tudo o que você queira fazer. Aí, Gleiton, perfeito, ó, tá vendo minha palestra porque você anotou. É isso mesmo. Você precisa anotar suas atividades para conseguir lembrar delas, porque se a gente depender do cérebro, ainda mais conectado, com um monte de
de conteúdos, com muita coisa no nosso dia a dia, a gente esquece. Eu mesmo, se eu não anoto, provavelmente eu vou esqueço hoje, amanhã eu lembro, se eu não anoto, eu esqueço de novo. Então, é fundamental anotar para não perder nada que é fundamental para você, tá bom? E até que não for fundamental, quando você anotar, você vai ver, será que isso tem que fazer? Posso delegar? Ou não é agora, não é importante o foco nesse mês até, e eu estava achando que era, e eu deixo isso para depois. Então, isso é bem legal. Mas vamos lá, que agora a gente vai chegar para a técnica extra, que é você ter, depois de se organizar, se entender tudo isso, você entender que você pode reunir suas atividades semelhantes. Então, o que seria isso? Você saber que você vai ter atividades que elas são semelhantes, que elas são feitas da mesma forma. Então, por exemplo, não da mesma forma, mas ela tem algo em comum. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando você precisa ir no mercado, você precisa ir no shopping, de repente, comprar alguma coisa, você precisa, hoje em dia, pagar a conta presencial praticamente não existe, mas você precisa ir na rua para resolver alguma coisa. Se você reunir tudo que você precisa fazer na rua, né, você precisa sair de casa, você reunir isso em um único dia, ou seja, quarta-feira é o dia que eu vou na rua resolver tudo, ir no mercado, fazer minhas compras, eu vou tirar esse horário toda quarta-feira para fazer isso. E tudo que surgir na terça, que não for urgente, obviamente, como eu falei, eu deixo para quarta-feira. Então, você otimiza o seu tempo e a sua produtividade para ir naquele dia e resolver tudo que você tem que resolver naquele dia. Porque vai ser improdutivo se você for 2 dias diferentes, porque você vai ter que ir até lá, todo esse preparo, tudo isso. Então, a mesma coisa, por exemplo, vou dar um outro exemplo da minha área. Quando eu vou subir um anúncio, se eu tenho 4 eventos para fazer, 4 eventos para subir anúncios na internet, eu vou tirar um momento para subir os 4, porque são atividades semelhantes. Não agrupo isso num horário e faço elas. Então, toda vez que eu categorizo minhas atividades, né, então isso é bom na organização, você categorizar, saber o que elas têm em comum, eu faço esses blocos, eu coloco as atividades semelhantes juntas para que eu otimize e faça elas no dia, no horário que eu for fazer elas, eu faço uma seguida da outra, e assim eu ganho esse tempo, porque toda vez que a gente tem uma mudança de atividade, de tarefas, enfim, do que quer que a gente esteja fazendo, a gente tem nosso cérebro ele demora um pouco para entrar nessa nova atividade, sair da atividade que você está e entrar na outra atividade. Por isso que quando a gente tem um celular por perto, fica pipocando notificações, a gente fica olhando para o celular e depois volta a fazer, só desse olhar e voltar, você tem uma perda significativa de alguns minutos, até dependendo da complexidade da atividade, para voltar a saber o que estava fazendo e voltar nesse eixo de produzir, de gerar resultado. Então, por isso que é importante você reunir, agrupar o que é semelhante para que você consiga fazer. Então, você está na graduação, por exemplo, vou tirar esse momento para estudar para a disciplina. Então, vou estudar para 2 disciplinas e à tarde vou fazer os exercícios dessas disciplinas, por exemplo. Então, você pode usar nesse formato de agrupar essas atividades para que você consiga fazê-las de forma mais eficiente, entendendo que elas têm algo em comum que realmente vale a pena você conseguir otimizar o seu tempo, tá? Então, dá para fazer com N coisas no seu trabalho, no que você faz, na graduação, na sua vida pessoal. É você entender realmente o que dá para agrupar, o que faz sentido você agrupar para conseguir fazer isso, tá? Então, reunir atividades é a minha dica extra para você, para que você consiga fazer isso. Então, se você seguir essas 3 técnicas que eu dei aqui para você, a primeira técnica, tem um espaço para anotar tudo, anota tudo que você tiver. Quando for um momento, você vai organizando isso para ver se é necessário fazer hoje, se não era necessário fazer hoje, ou você pode fazer em outro momento. A segunda técnica é você organizar hoje o que você vai fazer amanhã. Então, tirar um dia antes para começar a organizar as suas atividades, o que você vai fazer, para que você consiga ter tudo isso, tirar as más decisões, gastar menos energia no dia e deixar o dia para você executar as coisas que você quer fazer no dia, tá? E sempre lembrando aqui, pessoal, que isso se adequa a tudo, a atividades profissionais, atividades pessoais, tá? Então, se você quer organizar suas atividades físicas, sua leitura, enfim, seu hobby, tudo que você quer fazer, você pode utilizar dessas técnicas, já deixar organizado. Então, por exemplo, eu gosto de treinar, eu treino em casa. Tem alguns pesos, gosto de fazer, né, atividade física em casa. Então, no dia anterior, o programa que eu tenho que fazer, eu já sei mais ou menos quais são as atividades físicas,
dependendo, já deixo os pesos ajeitados, dependendo do horário que eu vou fazer. Isso me ajuda a chegar no outro dia e já executar aquela atividade de uma forma mais tranquila, tá? Mas quando não dá, pelo menos eu sei o que eu vou fazer, e aí chega na hora eu consigo executar isso, consigo entender como é que vai funcionar. Então, isso vai funcionar para qualquer área da sua vida que você queira organizar, tá? E por último, a nossa técnica extra é você reunir as atividades semelhantes. Todas as atividades que você tem que são parecidas, né? Como atividades que você vai ter que sair de casa, então você agrupa elas num dia da semana, como atividades que são semelhantes em algum nível e que faz sentido você reunir para fazer. Terminei essa, faço essa outra, faço essa outra, e aí você coloca isso tudo para otimizar, né? Por exemplo, um outro caso aqui, vou gravar vídeo, então eu tenho que montar um setup, eu tenho que preparar um roteiro, então eu posso criar blocos, né, de tempo, de reunir atividades, de pensar nas pautas e estruturar 5, 6 pautas. Um dia só para gravar, então um dia eu monto o setup todo e já gravo. Então imagina se eu fosse, para cada vídeo, fazer o roteiro, se eu fosse fazer o setup e aí gravar, olha o tanto de ineficiência que eu vou perdendo e que isso vai me tomando tempo. E aí, quando eu vejo, eu não consigo fazer aquela atividade física que eu queria fazer, eu não consigo ficar com a minha família, eu não consigo sair, porque eu fico preso sabendo que eu tenho que entregar aquelas atividades, tá? Então, esse é um detalhe muito importante, reunir essas atividades bem legais.